Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, ao canal da Graça Pura. Estou aqui novamente e hoje vamos falar aí de um tema tremendo, já está aí para que os abençoados possam ver, né? As astutas ciladas do diabo. Vamos falar agora do diabo de Paulo, ou melhor, eu não vou falar do diabo de Paulo, vou lembrar sobre o que quer dizer a palavra em Efésios capítulo 6 aí, onde fala sobre as astutas ciladas do diabo. Afinal, o que Paulo quis dizer com isso? Será que Paulo estava falando da doutrina dos demônios que o sistema religioso tanto prega? Existe uma parte da teologia chamada demonologia, onde eles estudam os demônios, né? Eles que fiquem para lá, né, queridos? Mas antes de começar a live, eu queria já pedir a você, vai aí se inscrevendo. Se ao final dessa mensagem você gostar, deixa aquele like. Se amar, compartilhe. Bom, antes propriamente dito de entrar nessa mensagem, eu quero avisar os abençoados que eu procurei por 10 sites evangélicos sobre essa passagem de Efésios capítulo 6, versículo 11. E, queridos, todos eles falavam que esse diabo aí se refere a um ser totalmente mau, que eles chamam de diabo. Ou seja, um ser espiritual criado por Deus para atazanar a vida das pessoas. Então, a minha função e a função daquele que prega a graça é justamente provar a você que esse diabo aí não tem nada a ver com o diabo que nós pregamos. O diabo que a religião prega é um, e o diabo que nós falamos dele é um outro, porque lá na religião, esse diabo anda com cauda tridente, né? E que se esgueira aí pela escuridão da vida. E que eles, né, lá, aqueles que não querem aceitar a Jesus, o que eles falam? Que esse aí vai com o diabo para o inferno. Não é assim que eles falam? Se você não quiser aceitar Jesus, você vai para o inferno. É assim que eles falam. E assim eles vão arrebatando aqueles a quem o Senhor entregou na mão de Jesus, né? Porque tem muita gente que está no sistema religioso e nós entendemos que ainda vai haver, né, essa aclaração, que vai receber o evangelho, mas por enquanto está lá, pensa que é um igual a eles, está lá. E lá eles pregam que a esses a quem o Senhor deu na mão de Jesus se perde, né? O diabo tem o poder de arrebatar essas pessoas. Então lá eles estão dizendo, afirmando isso, que Jesus é o maior perdedor de todos os tempos. Porque se o dia, né, se uma hora ou outra ele arranca os filhos de Deus da mão de Jesus, é porque Jesus perdeu, não é verdade? E abençoados, o Jesus no sistema religioso realmente vai continuar perdendo. Mas em graça a nossa postura é diferente. Em graça a nossa visão ela é diferente. É por isso que nós dizemos que nós não temos nada a ver com esse sistema religioso. Mas vamos lá, abençoados. Vamos começar lendo Efésios capítulo 6, versículo 11, que diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Queridos, eleitos, predestinados, primeiramente eu gostaria de falar que o diabo, esse criado no imaginário das pessoas, ele só favorece as igrejas, só favorece a religião, só favorece o sistema dos homens maus e perversos. Então, o diabo, que eles falam que existe, se tornou o quê? Sócio dessas igrejas, que vivem de expulsar demônios, vivem de dar glória, de tirar a glória do Senhor e dar a glória para o diabo. Eles vivem de explorar o medo. E isso, querido, a cada dia mais o medo aumenta as divisas dentro do sistema religioso. Por isso que eu falo que o diabo se tornou sócio do sistema religioso. Só que esse tipo de ensino estão com os dias contados. Porque Deus está levantando um povo, Deus está levantando uma geração com autoridade e muita sabedoria
para pôr esse diabo em seu devido lugar. Ou seja, colocar luz a esse personagem aí que a igreja também maculou. Bom, primeiro, queridos, a Bíblia dos crentes e a Bíblia dos católicos não apresentam um diabo como um ser. Ok? Eu quero afirmar aqui para vocês que a Bíblia dos crentes e a Bíblia dos católicos não falam que existe um diabo como um ser, como uma pessoa, ou mesmo um animal ou coisa parecida. Não existe. Nós temos, abençoados, que sempre lembrar a vocês que a palavra diabo, ela vem do grego chamado diabolos, e que é um adjetivo. Quer dizer o quê? Adversário, inimigo, aquele que se opõe, uma ideia contrária. Olha, abençoado, nós temos aqui nesse canal vários vídeos, tá? Em que nós já abordamos esse tema. Depois eu vou deixar nas descrições aí para que os abençoados vejam os outros temas em que nós abordamos e nós trazemos luz a esse entendimento. Nós já mostramos que o que tentou Jesus, por exemplo, foi a sua própria carne, né? Aquilo que tentou Jesus no deserto, né, supostamente, né, ali foi a própria carne de Jesus e não um ser, não o diabo. Eu já trouxe outros assuntos em que falei sobre o diabo carne, por exemplo. Então já trouxe vários assuntos falando sobre o diabo. E vamos seguindo hoje mais uma vez nesse tema que chama a atenção do sistema religioso. Mas eu fiz para isso mesmo, para chamar a atenção do sistema religioso. E hoje vamos tratar do que Paulo está dizendo. Porque eu já ouvi muita gente do sistema dizer assim, vocês falam tanto em Paulo, mas Paulo já disse lá em Efésio que nós temos que estar firmes contra a astuta cilada do diabo. E que diabo é esse que Paulo está falando então? Então, queridos, em homenagem a esses irmãos do sistema, eu resolvi fazer esse vídeo. E já de cara eu te dei duas informações preciosas. Se você não prestou atenção, segura aí, abençoado. A primeira é, se o diabo que pregam no sistema religioso tem o poder de arrastar as pessoas para o inferno e arrebatar das mãos de Jesus, eu disse que o Jesus que vocês creem é um perdedor. E segundo, eu já falei o que quer dizer a palavra diabo. Então só aí já te dei duas evidências desse diabo que nós vamos falar daqui a pouco. Então só aí eu já te dei ferramentas suficientes para você começar a duvidar dos ensinos lá do seu pastor diabo, que te ensinou essas mentiras. Porque esse diabo aí inventado só existe na tua cabeça, querido. E na cabeça daqueles que seguem esses homens, esses pastores, esses bispos, esses apóstolos, esses padres mentirosos. Vocês já perceberam que, preste atenção no que eu vou falar, vocês já perceberam que o diabo só aparece dentro das chamadas igrejas? Onde tem pessoas cultuando a Deus, onde deveria ser algo superior, não é verdade? Algo que está se buscando a Deus, mas é ali justamente que aparece o diabo. O diabo não se manifesta na hora do político roubar nosso dinheiro. O diabo não se manifesta onde tem festas com bebedeiras, prostituições, drogas. O diabo não se manifesta quando os traficantes estão lá trocando tiro com a polícia. O diabo não se manifesta quando as torcidas organizadas em um jogo de futebol dentro do estádio começam a brigar. Ou seja, onde teria toda essa atmosfera para ele se manifestar, ele não se manifesta. É verdade? Agora, em um suposto lugar, entre aspas, um lugar onde se diz que está adorando a Deus, um lugar onde todos eles ali no mesmo espírito estão buscando a Deus, e que eles inclusive chamam aquele quadradinho de sagrado. Um lugar onde eles se debruçam na Bíblia, no lugar onde eles supostamente pregam o amor ao próximo. Segundo eles. Mas é neste lugar que se manifesta, meus queridos. Eu não consigo entender isso. Isso não me passa pela cabeça. Agora, por que será que isso acontece? Estas coisas não fecham, vocês estão entendendo? No lugar onde deveria acontecer as coisas boas, acontecem as manifestações. Sinceramente,
Eu não consigo entender no meu raciocínio. Eu não aguento mais, às vezes, quando eu passo na TV e vejo pastores. Vem cá, irmão, você tá com caroço aí. Vem cá, irmão, deixa eu expulsar esse diabo aí. Queridos, está tudo errado. Queridos, agora vamos analisar esse texto que eu li. Somente esse texto, Efésios 6:11. Vamos analisar ele segundo o que um pastor do sistema religioso faria. Bota aí de novo, Efésios 6:11. Aí. Então, segundo os 10 sites que eu visitei antes, até para me tomar como base nessa mensagem, todos eles foram unânimes em afirmar que esse diabo do texto está se referindo a um ser. Porém, se formos analisar desta maneira como eles fazem, mais uma vez a conta não fecha. Porque parece que essa suposta armadura de Deus não funciona. Se é que existe segundo o sistema fala. Isso pelo raciocínio deles, tá bom, abençoados? Então, o Deus Todo-Poderoso, que tem uma armadura, vamos supor que se isso fosse verdade, porque lá eles estão levando isso em ponta de faca, literalmente falando. Então, o Deus Todo-Poderoso, que tem uma armadura, vamos supor que se isso, mais uma vez eu falo, se isso fosse verdade, depois vamos explicar isso à luz da graça. Então, se supostamente Deus tem uma armadura, essa armadura aí não resiste às astutas ciladas do diabo, sim ou não? Porque se Paulo colocou para que possas estar firmes, é porque existe a possibilidade de rompimento. Vocês estão entendendo o absurdo? Vocês estão entendendo como eles argumentam isso? Eles dizem que tudo que Deus faz ou fez depende do homem. Então, se tudo que Deus faz e fez depender do homem, onde entra Jesus na cruz? Onde entra a consumação dos séculos? Foi um desperdício. Deus foi um desperdício mandar Jesus. Vocês estão percebendo como essa conta não fecha? Vocês estão notando? Agora, queridos, mais uma vez eu digo, como nós fomos tão tolos em acreditar nessas baboseiras. Por isso que às vezes vem irmãos às vezes revoltados, André, olha o tempo que eu perdi nessa ignorância. Olha o tempo que eu perdi nessa palhaçada. Olha o tempo que eu perdi nesse conto da carochinha. E dá uma raiva, né, abençoado? Como diz aí, dá um daimon. Depois vocês vão entender por que eu estou falando isso. É um demônio. Vocês vão entender, calma. Então, se existe a armadura ao pé da letra, como eles pregam, tem que haver a armadura de Deus. E cadê a armadura de Deus? O diabo fura toda hora. Abençoados, queridos, aqueles que têm os olhos iluminados. Se nós estivéssemos aqui, juntos, em um local, como igreja, reunidos como igreja, não através da internet, eu iria pedir a uma criança que tivesse em graça, para responder sobre esse versículo. Ela ia falar. Queridos, é claro que esse verso que Paulo está falando, Paulo está usando uma metáfora. Você sabe o que é uma metáfora? Metáfora é uma figura de linguagem. Uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meios de comparações. Então Paulo está comparando algo. Paulo não está falando que existe o diabo, nem tampouco existe uma armadura. Então Paulo está usando uma metáfora para produzir um resultado. Metáfora, abençoado, para vocês entenderem o que é metáfora, vou colocar uma frase aí para vocês entenderem.
O amor é fogo que arde sem se ver. Olha só essa frase. Essa frase é uma metáfora. O amor é fogo que arde sem se ver. O amor pode arder? Claro que não. E o pior, sem se ver. E cadê o fogo? Queridos, isso é uma metáfora. Isso quer dizer que o amor é o que move as pessoas em um relacionamento. É como um fogo que queima um combustível para fazer tudo de bom em um relacionamento para quem se ama. Agora, se o diabo do texto é real, a armadura também é real. Ah, queridos, eu tenho que contar isso para vocês. Aqui onde eu moro, tá tendo uma mania agora de uns abençoados aí, que é o seguinte, eles andam todo de branco, né? Todos eles andam de branco. E aí eles ficam tocando uma trombeta. Aí para assim, às vezes aqui, né, em frente de casa, aí começa tocando a trombeta. Um monte de homem, né? Daqui a pouco eles saem marchando, aí vão para outra rua. Queridos, loucura! O mundo tá doido, abençoado. Por que que os abençoados estão fazendo isso? Eles mesmos não sabem, porque alguém plantou essa ideia na mente deles. O que é isso? Metáforas. Metáforas loucas desse povo. Agora imagina a armadura de Deus, abençoado. Imagina um Deus de capacete, uma couraça, uma espada. Meu Deus. E por que Paulo usou essa figura então, André? Por que Paulo trouxe essa imagem para nós, no caso da armadura? Qual o entendimento que ele queria passar? Queridos, a armadura era porque Paulo, por várias vezes, ficou preso. Então ele usou o que ele tinha para trazer um entendimento. Então a armadura de um soldado, que ele sempre via em suas prisões, tornou-se o contexto para Paulo trazer a uma verdade. Foi só isso, abençoado. Deus não tem armadura, ok? E muito menos o diabo, é um ser que está ali perto de furar a armadura de Deus. Que coisa, né? Parece que é esse filme de Hollywood, não é verdade? Bom, agora que eu explorei bastante aí como o sistema pensa, né, vamos mostrar como nós processamos as coisas com a mente de Cristo, como processamos, como pensamos com a mente de Cristo. Então a mente de Cristo nos faz logo ir ao ponto, no ponto certo. Ela nos revela que existe um contexto, para todas as coisas existe um contexto. Então a mente de Cristo, ela direciona a nós para o contexto. As coisas têm uma explicação em graça e tem uma aplicação. Então nós em graça, nós harmonizamos as coisas. Nós não saímos ouvindo aquilo que se fala e simplesmente nós engolimos e não processamos. Nós processamos, nós temos a mente de Cristo. Eu já disse que a armadura que Paulo usou foi para trazer um entendimento. Era porque ele estava envolvido nestas coisas. Paulo ficava preso. E Paulo também fala do diabo. E se diabo não é o diabo ser, porque esse não existe, o que Paulo queria dizer com o diabo? Queridos, vamos entender quem eram os inimigos de Paulo, já que a palavra diabo vem de diabolo do grego e quer dizer opositor. Quem eram os inimigos e opositores de Paulo naquela época? Os judeus. Tanto os judeus do judaísmo como os irmãos da circuncisão, como Pedro, Tiago e João. E hoje, se nós formos trazer para os dias de hoje, quem são os nossos maiores inimigos hoje? Não que nós sejamos deles, mas eles, com certeza, são os nossos opositores. É aquele teu amigo que está lá ainda no sistema religioso. Não é mais nem irmão, né? Nem mais procura. Passa ao longo de você, ao largo. Agora, aquele teu amigo que não quer saber de igreja, esse continua teu amigo. Agora, o teu ex-irmão do sistema religioso, esses, tome cuidado. São esses que nos chamam de hereges hoje. Quem são os que apontam o dedo e escrevem às vezes asneiras aí nos comentários? Quem são? Então você que na sua mente, você já começa a entender o porquê Paulo usou a armadura para nos trazer o entendimento, sim ou não? E você começa a perceber que o diabo, como ser nesse versículo, começa a virar uma fábula.
E nós temos essa armadura que é o Evangelho da Graça. Não é uma armadura para você colocar, de verdade. Então é isso que você está ouvindo agora. Essa é a armadura. É pensamento, ordenados, processamento, mente de Cristo ativada, coisas espirituais com espirituais, entendendo o contexto, entendendo o texto, entendendo o original, entendendo as circunstâncias. É isso que você está ouvindo agora. Isso te dá base, isso te dá força. Queridos, olha só. Toda religião é um conjunto de doutrinas e ensinos que geram um comportamento e que geram um espírito. Por isso que quando nós começamos a pensar diferente deles, eles nos excomungaram. Eles nos excomungam. Eles nos expulsam. E hoje nos têm como inimigos. Às vezes, querido, eu vejo isso também começando a tomar forma em graça. Por isso que eu falo que nós devemos ter o cuidado de não trazer esse conceito de que todos têm que falar a mesma coisa. Isso não existe. Isso não existe em graça. Queridos, a diversidade de dons e talentos é algo que Deus aprecia. Deus admira a diversidade. O nosso Deus é de diversidades. Se Deus quisesse tudo igual, Ele não faria os seus filhos. Ele não criaria o bem e o mal. Ele não viria em Jesus de Nazaré desfazer o que Ele mesmo fez. Queridos, Deus vive nas diversidades. Por isso que Deus criou o negro. Por isso que Deus criou o branco. Por isso que Deus criou o amarelo. Porque Deus ama isso. Por isso que você vem aqui na graça pura, tem que respeitar. Não pode comparar. Porque o irmão é assim, porque o irmão já não é assado. Queridos, vejam, eu até uso esse cenário aqui diferente para mostrar que Deus ama a diversidade. Aí você vai no canal do abençoado, vê lá o trabalho do abençoado. Você vai no outro, vê o trabalho do outro. Em graça tem que haver diversidade. Queridos, colocam algo na mente de vocês agora. Deus ama a diversidade. Pronto, falei. Em graça é assim. Então, voltando aqui, eles se tornaram lá nossos perseguidores por causa dessa diferença. E hoje não podemos ser iguais a eles. Não podemos estar perseguindo ninguém em graça porque prega diferente, porque tem um trabalho diferente, porque tem um pensamento diferente. Não pensamos iguais a eles. E glória a Deus por isto. Mas vocês estão entendendo o contexto e por que perseguiam a Paulo? Porque Paulo era o único diferente. Porque os discípulos de Jesus de Nazaré ficaram com a lei. A diferença do evangelho que Pedro, Tiago e João pregavam da lei eram só porque tinha que aceitar Jesus, porque tinha que entender Jesus como Messias. A diferença era essa, eles tinham que anunciar o fim dos judeus, o fim do judaísmo. E abençoados falharam nesse quesito. Deus entregou uma tarefa para os discípulos de Jesus de Nazaré e estes falharam. Tanto falharam que no ano 70, onde culminou, onde Jesus sempre apontava que dessa geração não passaria, não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam, porque o fim está próximo, o juízo chegou. Jesus sempre falava isso. E olha quantos judeus morreram, 1.100.000. Se não tivessem falhado, eu acredito que a nação judaica seria poupada. Então não havia diferença entre os judeus messiânicos e os judeus do judaísmo. Agora Paulo era diferentão, tá? Paulo era igual a gente, diferentão. Aí estava a perseguição de Paulo. André, prova isso aí. Vamos lá. Vou provar. É bom provar, né, abençoado? Queridos, Paulo passou um mau pedaço na comunidade da Galácia. Você lê Gálatas, você vai entender. Pedro estava dando problema. Esse camarada aí dando problema. Pedro estava querendo fazer com que aqueles irmãos que eram gentios e que ouviam Paulo estava em graça, vivessem como os judeus.
E Paulo chama Pedro de falso. Porque nem ele, sendo judeu, vivia como tal. Veja lá, Gálatas 2,4. Diz lá, e isto por causa dos falsos irmãos. Quem são os falsos irmãos? E se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Porque é isso que a lei faz. Então Paulo disse ali que havia falsos irmãos. E quem era falso, Paulo? Revela para nós aí, Paulo. Versículo 14. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos. Olha aí. Se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu? E Paulo não estava falando de viver com um quipar na cabeça, não, abençoados. Era guardando a lei de Moisés. Então, se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Que isso, Pedro? Que negócio é esse, Pedro? Pedro, você está de dar lástima. Pedro, você é ridículo. Está aí um diabo de Paulo. Pedro. Porque Pedro não foi chamado aos gentios. Isso me faz lembrar, abençoados, que cada um tem o diabo que merece, não é verdade? É verdade. Cada um tem o diabo que merece. Paulo tinha lá, né, que eram os da circuncisão. Eram os discípulos que perseguiam a Paulo. E cada vez mais que a gente vai conversando aqui nessa mensagem, fica mais claro, não é verdade, abençoados? Cada vez fica mais claro o contexto de Efésios 6:11. Agora a luta de Paulo, vamos colocar isso aqui, é bom falar sobre isso, nunca foi seu irmão, tá? A luta de Paulo nunca foi contra Pedro. Somente o advertiu ali porque Pedro estava de condenar. Pedro estava trairando na cara de Paulo. E aí, meu irmão, subiu ali o Daemon, que eu vou falar sobre isso aí, tá bom, pessoal? Subiu aquele espírito que não adianta aí, sai da frente, né, abençoado? Vou falar sobre isso. Mas Pedro estava fazendo um papel ridículo. Traíra, mentiroso. Então a nossa luta não é contra nossos irmãos. A nossa luta não é contra pastores. A nossa luta é outra. A nossa luta se resume com as doutrinas. A nossa luta é pela palavra. Queridos, eles lá do sistema podem até tramar contra a nossa vida. Agora nós que recebemos o evangelho que liberta o homem dele mesmo, não podemos usar as mesmas armas que eles usam. Só se não tiver uma por perto. Porque para se defender, você vai se defender, né? Seu instinto. Eu, por exemplo, faço o seguinte, abençoados, eu jamais vou em um canal de qualquer pastor aí do sistema religioso escrever besteiras no comentário. Jamais fiz isso. Dá vontade, mas não faço. Porque se fizer, estarei me igualando a eles. Então o que eu faço? Eu me seguro. Eu não vou lá escrever nada, não. Agora, eles escrevem asneiras aqui no canal. E o pior é que escrevem coisas sem contexto bíblico nenhum. Escrevem as falácias deles sem nexo para nós hoje. Escrevem essas falácias que um dia ouviram e se deixaram levar por elas. Por anedotas. Por contos da carochinhas. Estes homens do sistema, maus e perversos. Então eu respondo. Eu falo assim mesmo, vocês já devem ter visto no comentário. Irmão, faz o seguinte. Abre um canal e exponha aquilo que você saiba. Se você acha que eu estou falando heresia, abra um canal combatendo a heresia que você acha. Mas aí eles não fazem, né, abençoados? Por que não fazem? Porque não tem argumento. Coloca lá, isso aqui é heresia. E acho que, chamando vocês, a nós, né, de tolos. Achando que a gente vai ler aquilo ali e vai sair correndo.
Já passamos disso, né, abençoado? Passamos de fase, igual videogame. Passamos de fase. Mas a nossa luta não pode ser na carne e no sangue. A nossa luta é intelectual, é na mente, é na doutrinária. Atuamos segundo a mente de Cristo. E nós combatemos as heresias do sistema religioso. Veja, Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha aí o que Paulo está escrevendo para nós. Vamos decifrar isso aí, queridos. Temos que decifrar. Quem são os principados e potestades deste mundo? Aqui, abençoado, o sistema já se perdeu. Eles entraram pelo tal do diabo aí, e aí estão agarrados lá nas costas deles lá. Ou eles agarrados nas costas do diabo, suposto. E eles vão seguindo o entendimento dele, deixa pra lá. Agora nós em graça já temos uma outra perspectiva, temos uma outra visão. Queridos, vocês estão vendo como é bom comparar como eles pensam e como nós pensamos? Nós pensamos em coisas elevadas, eles pensam na carne, são arcaicos. Vivem na ignorância do desconhecimento. Então isso te faz perceber, queridos, por que eu estou falando dessa maneira? É para você perceber o como nós estamos distantes deles. O como palavras deles não podem nos afetar. O como nós hoje estamos vestidos pela armadura de Deus, sim ou não? E nessa armadura não tem aí diabo que entre. É porque não existe. Vocês estão entendendo? Então o entendimento deles é o diabo. Tudo que eles lerão para a sua própria condenação. E qual a condenação deles, André? Da mente. Você está salvo na mente. Você é um salvo, sempre salvo na mente, queridos. Então os abençoados do sistema já foram lá para o outro lado. E nós pegamos o barquinho da graça e estamos só para lá e para cá. E o que é principados e potestades, André? Para o sistema é o diabo. Agora, para nós em graça, vamos colocar a luz aí. Queridos, a origem da palavra principados vem de príncipe. Príncipe, ou seja, uma forma de poder. Então, Paulo está falando dos poderes deste mundo. E a origem, ou a etimologia da palavra potestades, quer dizer o quê? O que é potestade? Aquilo que vem de poder. Vem do poder. Ou seja, Paulo está se referindo aos poderes. E já que Paulo estava se referindo dentro daquele contexto que era o sistema religioso da época, hoje também não é diferente, tá, queridos? Porque você não sabe onde começa a potestade religiosa e onde termina a potestade política. Você não sabe onde começa a potestade jurídica e onde começa a potestade religiosa, ou onde termina. Hoje em dia os poderes estão entrelaçados, hein? Porque futuramente o nosso presidente disse que vai colocar no Supremo Tribunal Federal um juiz terrivelmente evangélico. Vocês conhecem a CNBB? Que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Eles têm poderes, hein? O poder deles é tremendo. Estão entranhadas em todas as esferas de potestade. Então estão hoje e sempre tiveram misturados aí com o poder. Queridos, a religião não admite quem pensa fora da caixinha. Então, para poder dominá-los, o que eles falam? Tem que pensar todo mundo junto. Você pensa diferente do sistema, está lá, você é maldito, tá? Você vai ser perseguido. Por isso que tem gente que passa de igreja em igreja, viu? Tem gente que passa de igreja em igreja. Fica um pouquinho ali, daqui a pouco ele pensa um pouquinho fora da caixinha. Lá no sistema assim, penso logo, estou morto. Vocês estão entendendo por que graça não pode ser um bando de escoteiros, todo mundo igual? Porque Deus ama a diversidade.
Porque em graça eu não posso aqui achar que meu irmão tem canal e tem que falar igual a mim ou vice-versa. Quem alimenta um discurso desses, na realidade, está querendo dominar-vos. Temos que ter atenção. Aquele que quer holofote para si, aquele que fala, por exemplo, que é só ele, é o apóstolo, né? Tem gente aí em graça, que vocês sabem quem é. E diz que tem os 5 dons, que todos têm que ouvir ele, submeter a ele. Está na realidade querendo dominar. Tem feito isso para muita gente, tá? Aí tem um irmão aí também, que fica, tem muitos irmãos, não é um só não, tem vários irmãos que ficam espreitando o canal da Graça Pura. Fica ali escondidinho, aí pega o meu zap, aí começa a conversar comigo, né? E aí, irmão, graça e paz, tal. Se faz de amigo. E quando eu viro as costas, ó, eles metem a faca. Isso é normal, queridos. É carne. O Damon, né? Já teve gente que fez isso comigo. Quando eu anunciei o meu primeiro e-book, teve abençoados aí que me excluíram. Porque eles não concordam com isso. Tudo bem, você pode não concordar. Mas ficar metendo pau já é demais, né? Ainda tem gente aí que fala que eu não estou em graça por causa disso. Abençoado, querido. Nós temos um trabalho sério. Que é muito sério. Então não podemos achar que a graça vai ser todo mundo escoteiro. Isso é religiosismo. Isso é carne. Graça é cada um dentro do seu trabalho. E assim vamos ficando unidos na unidade do Espírito Santo. Por isso que tem gente que fala assim, André, eu vi o fulano lá, parece que eu estou ouvindo você agora, é a segunda parte. Com certeza, queridos. Eu não combino, não sei, eu acredito que os irmãos também não combinam. Porque isso é a unidade do Espírito. Mas vamos voltar ao texto aqui, tá? Paulo continua prosseguindo esse raciocínio e diz, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Contra os principados das trevas? Quem são os príncipes das trevas? São esses que nos perseguem. São os líderes religiosos, que agora você não sabe se esse líder religioso é prefeito, igual aqui no Rio. Aqui no Rio de Janeiro tem um prefeito aí que da igreja aí que vocês sabem. Você não sabe se é presidente. Você não sabe se é ministro da educação. Você não conhece mais quem são esses príncipes. Você não sabe se é deputado, se é senador. Então todos esses poderes hoje estão aí. E Paulo estava falando daquela época. Ou seja, sempre foi assim. E eles atuam onde? Nas regiões celestiais. E onde ficam as regiões celestiais, abençoados? Será que é? O sistema fala que é no céu. Alguns, tá? Porque alguns têm um conhecimento que as regiões celestiais fica aqui onde você pisa. É onde você pisa. Aí onde você pisa é lugar celestial. Então isso aqui elimina qualquer coisa de espírito, de mundo espiritual. Não está se falando disso. E como eu falei, o sistema religioso também fala que aqui é o reino de Deus. E é regiões celestiais. Mas eles falam tão superficiais que lá ninguém dá trela. Lá ninguém entende. Abençoados, lá ninguém entende. Queridos, uma vez eu vi, o pastor leu, Romanos capítulo 8, versículo 1. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E logo em seguida, depois que ele fechou a Bíblia, ele falou assim, olha, se vocês não participarem da Santa Ceia, vocês estão em condenação, hein? Que isso? Eu falei assim, que isso? O pessoal ainda aplaudiu o pastor. Falei, acabou de ler que não há condenação. Como agora ele entra com uma palavra de condenação, queridos? Sabe por que eles não ouvem? Parece até aqueles deuses, né? Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem nariz, mas não cheira. Sabe por que acontece isso? Eles estão enfeitiçados. Estão enfeitiçados. Como um dia também nós tivemos. O texto também diz aí, ó, hostes espirituais da maldade. E o que é isso? Ih, André, será que isso é espírito do mal? Calma. Tá vendo, André? Tem espírito do mal. Tá falando espirituais da maldade. Calma, abençoado, vou explicar. E já digo que não tem nada a ver com o mundo espiritual. Porque se pensar assim, não fecha o raciocínio. Aqui funciona dessa maneira.
Eu vou te dar um exemplo para vocês do que essas hostes espirituais da maldade. A princípio, ali a palavra maldade, ela vem de daemon, tá? É uma palavra em grego e é daemon. E daemon é demônio. Bom, mas vamos explicar isso aqui. Tem nada a ver com o mundo espiritual. O exemplo que eu quero te passar é o seguinte. Você sabe que hoje no Brasil está se discutindo muito a questão do racismo e preconceito, não é verdade? Então, qualquer coisa, as mídias, elas falam racismo e tal. Eu concordo. Não podemos ter nem racismo e nem tampouco ser preconceituosos com aqueles que são diferentes. E o diferente somos nós, se agirmos assim. Então, na verdade, o que eles estão criando é o quê? É um espírito. Eles estão criando um espírito que envolve qualquer ato de racismo ou preconceito no Brasil. Quer seja contra negros, quer seja contra brancos, tá? Pobres, índios, nordestinos, homossexuais, contra as mulheres. Tem muito isso aí, há um machismo aí na sociedade violento. Prova disso é que está aumentando, né, o número de homicídios, né, a mulheres. Mulheres em mortes letais por seus parceiros, por covardia. Então, estão todos falando disso aí. E quando acontece alguma coisa, quando surge uma notícia sobre esse assunto, o que acontece? Se levanta um clamor público, sim ou não? Se levanta um clamor público. Um espírito que não aceita mais esse tipo de comportamento. Se levanta um espírito. Mas não tem nada espiritual. Estão entendendo? Vocês viram aí o que aconteceu no Carrefour, lá do Rio Grande do Sul. Os seguranças mataram covardemente um homem de cor negra. Isso aí foi o estopim para que se levantasse esse clamor, esse espírito. Tanto que chegaram aos extremos, né? Foi em São Paulo, invadiram a loja lá do Carrefour, arrebentaram tudo. O Carrefour tá se desdobrando agora para manter essa imagem ou salvar a imagem deles. Outro exemplo mais simples que eu posso trazer para vocês, que esse espírito se manifesta, é quando você vê uma covardia. O que isso te traz? Um sentimento de revolta. Então esse sentimento é a manifestação. E dependendo de como você vai agir diante daquela covardia, você vai até se meter. Você imagina se alguém ferir alguém da tua família, como é que você vai fazer? Vai orar? Ah, Senhor. Não vai fazer isso. Se alguém fechar o teu carro ali e você der vazão, o que vai acontecer? Vai vir um daemon. Vai vir algo de dentro muito ruim. Isso é manifestação da carne, queridos. Tem nada demais aí, é manifestação da carne. Tem que conter. E Paulo fala da carne. Gálatas capítulo 5, versículos 17 ao 21. Vai lá e lê. Tu vai ver as obras da carne. Jesus também falou isso em Marcos capítulo 7, do versículo 20 ao 22. Então esse espírito, daimon em grego, se manifesta em todos nós, por aquilo que ouvimos e damos voz. Ou atitude. E isso pode ser bom ou mal, tá? Pode ser bom também. Então isso aqui não tem nada a ver com espírito imundo, demônio, espiritual, nada disso. Isso aqui é um espírito, que é uma força de pensamento e que geralmente resulta em atitudes para o bem ou para o mal. E esse daimon se manifesta em todos, tá? Até em Jesus. Bem lembrado. Lembra quando Jesus chegou no templo e viu aqueles vendilhões? O que aconteceu com Jesus? Meteu o sarrafo em todo mundo. O que era aquilo ali? Era um daimon, manifestação. Todo mundo tem isso. Ok? Tá ligado intimamente à carne. Então agora, com todo esse contexto, fica fácil entender, né, queridos? A armadura de Deus é a palavra da graça. E é essa que às vezes, quando nós estamos ligados tanto na armadura de Deus, a palavra da graça, que ela freia esses ímpetos. Tá bom? Esse é o corte. Então a palavra da graça, essa temperada pelo Espírito Santo, não pelo homem, então ela nos alimenta, ela nos sacia.
Só ela é capaz de nos livrar da mentira, da feitiçaria do sistema religioso. É capaz de nos livrar das coisas deste mundo. É capaz de nos livrar de nós mesmos. Eu sempre estou falando isso, né? A ciência da graça. Vamos lá, Efésios 6,13. Vamos correr. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo isso, ou tudo, ficar firmes. Olha aí o que devemos sempre ter em mente, queridos. Porque Deus se manifesta em tua mente. Aí está a armadura de Deus. Aonde está a armadura de Deus, André? Na mente. Continuando. Verso 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então Paulo está nos dando aqui uma aula de graça pura. É por isso que nós temos que usar esse evangelho no dia a dia, porque o dia mal chega para todos, hein? E se não soubermos usar o evangelho da graça, estaremos fadados a usar a arma carnal. E aí, em vez de ser o evangelho da paz, vai ser o evangelho da guerra. Ainda vamos virar um religioso. Querido, se você não entender isto, você não entender o que eu acabei de falar, você chega em graça e vai querer que todo mundo fale igual. Não vai acontecer isso. Não será assim. Em graça temos pontos em comum. E estes pontos você vai ouvir aqui neste canal. Você vai ouvir um pouquinho lá no outro. Às vezes você vai discordar. Vocês estão entendendo? Há pontos que todos nós convergimos ou aceitamos, nos entendemos. Nós não batizamos em água, não jejuamos, não ceamos, não usamos a palavra dízimo, nem dizimamos. Não cremos no diabo como um ser, como eu acabei de explicar. Isso nunca existiu. Cremos que não há pecados para condenação espiritual. Cremos que Cristo veio e nos tirou a lei, nos fez perfeito, nos fez um só com o Senhor. Então, esses tipos de verdades você achará aqui em qualquer canal em graça mesmo. Vocês encontrarão algumas interpretações às vezes diferentes, formas de atuar diferentes, forma de falar diferente, porém estão em graça. O dia que você entrar aqui nesse canal e me ver só de azul, entrar no canal do abençoado lá, ver o abençoado de azul, ver o outro lado de azul, fuja disso. Tá virando sistema. Porque todos nós temos uma carne, queridos. E na carne habita isso aí, ó. É o Daemon. Todos os atributos do diabo estão aí. Porque a carne é um diabo, inclusive. A carne é inimiga das coisas de Deus. Você tem que entender isso. A tua carne é inimiga das coisas de Deus. A carne infla o ego. A carne gosta de elogios. A carne gosta de adoração. A carne gosta que todos foquem naquela pessoa. E isso é perigoso. Por isso que Deus ele ama a diversidade. A honra e glória é dele. Tudo é para ele. Centralização em Deus. Adoração a Deus. E aí temos que ter o escudo da fé. Esse é o corte. Efésios 6,16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do diabo. Daemon, da carne, do mundo. Então, queridos, o maligno, o diabo, o diabolos, pode ser externo ou interno. Uma luta bem ferrenha. É por isso que o sistema nunca vai entender isso. Porque eles jamais lutarão contra si próprio. Ou seja, a carne deles. Eles colocam a culpa no diabo, colocam a culpa na irmã, colocam a culpa no irmão, colocam a culpa na cor da cortina, colocam a culpa na luz azul, colocam a culpa na luz amarela. E o que é o escudo da fé, André? Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Sabe o que é o escudo da fé? Vou explicar aqui para os abençoados. A carne diz assim: você está doente.
Então a fé ativada, escudo da fé, diz o que está escrito. E você está curado. E vai mais além. Vai mais além. Então a carne diz, olha, a carne diz assim mesmo, olha, você depois que passou a escutar o André, tá tudo dando errado na tua vida. Ih, tu tá de mal a pior, sai desse negócio aí, abandona esse negócio de graça. Tá ruim o negócio pra você. Pode ser externo ou interno, tá? E aí, o escudo da fé, o que faz? Levanta. E aí você diz assim, o Senhor não me dá aquilo que eu não possa suportar. Estou passando e vou passar por essa leve e momentânea tribulação, mas eu vou vencer, porque eu sou mais que vencedor e sou um próspero. Vocês estão entendendo, abençoados, como funciona? A carne traz uma informação, o mundo traz uma informação, o teu vizinho traz uma informação, mas você, dessa informação, você com o escudo da fé, ó, aqui não entra. E detalhe, você nem precisa ver acontecer. Sabe por quê? A tua fé te faz você ver as coisas que ninguém está vendo. A diferença é muito clara. Lembra de Elias, né? Que Elias subia no monte para ver se ia chover. E aí ele olhava, né? O céu, mandava acho que era o serviçal dele, a pessoa que estava lá com ele, mandava ele olhar o céu, ó, não tem nada. Vai lá de novo. Não tem nada. Aí daqui a pouco, ele voltou. Olha, Elias, tem lá uma nuvem que ao longe assim, parece ser o punho da minha mão. Aí Elias falou assim, vai chover muito. E choveu. É assim mesmo, querido. Apesar de que ele estava vendo, né? E nós, em tempo claro, a gente pode falar, vai chover. Porque vai chover. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, queridos, que mensagem maravilhosa? Para terminar, vamos ler aí o último versículo que eu separei aqui. É claro, queridos, que isso é só uma palhinha. Eu teria muito mais versículos para passar para vocês, para mostrar sobre essa guerra com o nosso opositor, ou melhor, nossos opositores, né? Cada dia mais a gente descobre mais opositores. Vamos lá, Efésios 6,18, que diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aí toca na oração. A primeira coisa que nós temos que ter em mente, a oração não é vãs repetições como fazíamos no sistema religioso, dando ordens para Deus, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo, agora vem para cá, Senhor, vem para lá, Senhor, agora cuidado com o diabo aí, Senhor, fica atrás de mim, eu sou mais poderoso que você. Abençoados, em graça nós oramos com sabedoria, nós oramos com a mente de Cristo. Oração não é dar ordens para Deus e muito menos ter espíritos de comiseração. Espírito de miséria em oração. Já viu? Tem gente que ora, meu querido, é um sofrimento. O camarada começa a chorar do começo ao fim. Espírito de miséria. Queridos, a nossa oração é com alegria, porque cremos nela. E porque temos a certeza que em graça a nossa oração é atendida. Você sabia que em graça nós temos a convicção que nossa oração é atendida? Porque primeiro, anote isso aí, que isso é importante. Primeiro, não precisamos pagar para ver. Ela é real e existe. Por causa de Efésios capítulo 1, versículo 3. Depois você lê lá o que está dizendo Efésios 1, 3. Segundo, porque em graça teremos a certeza que seremos atendidos, porque não oramos em vão, oramos aquilo que está escrito, geramos um espírito em oração. E se está escrito, tem um fiel aí e cumpre aquilo que está escrito. Então a nossa oração ela é feita com alegria. Queridos, mas esse papo de oração aí para um outro dia que eu vou trazer um entendimento tremendo de oração em graça. Não digo vamos aprender, vamos relembrar a oração em graça. Então, estamos encerrando e vimos nessa mensagem que o diabo do texto,
e levou o tema dessa mensagem, as astutas ciladas do diabo, não tem nada a ver com esse diabo aí que o sistema criou, né? E não existe isso. Isso só existe na cabeça medieval e antiquada daqueles que se deixaram se dominar pelos cabeças, os representantes do anticristo na Terra, que são os líderes do sistema religioso. E queridos, e que eu já sei que não é somente o sistema religioso, é isso que eu estou trazendo esse entendimento e essa revelação para vocês, tá ok? É um sistema que já está bem entranhado aqui, pelo menos no Brasil e em muitos lugares do mundo. Você está no sistema ainda e conseguiu ouvir essa mensagem até o fim, eu quero bater palma para ti, queridos. Quero te parabenizar. E quando você romper lá com o sistema, lá com o teu pastor, com a sua igreja, a sua denominação, por favor, deixa nos comentários aí do canal, porque isso nos alegra o coração, tem abençoados que dá glória a Deus, dá salto mortal e tudo. E isso também mostra que o nosso trabalho não tem sido em vão. Ok, queridos? Muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Foi um pouquinho mais longa essa mensagem, mas eu creio que ela falará muito profundamente durante muito tempo aí para nós. Graça e paz e até a próxima mensagem.